Raimundo Cândido Júnior, nascido aqui em Belo Horizonte, no Hospital Vera Cruz, que é perto do Fórum, em 10 de junho de 51, né, o primeiro filho de Raimundo Cândido e Elaine de Oliveira Cândido, meus já hoje falecidos pais, né? E depois são 9 irmãos, eu sou o mais velho dos 9, né? O menos novo, como eu prefiro dizer, né? E nós morávamos de início no Gutierrez, meu pai foi um pioneiro do Gutierrez, que na época nem chamava Gutierrez, era vila. Para chegar na nossa casa lá, tinha uma trilha no meio do mato que saía da Avenida Amazonas até chegar lá, na casa que ele alugou, enquanto ele construía a dele lá perto, na rua Herculano de Freitas, 1005. Então, sou nascido e criado no Gutierrez, como eu costumo dizer, e lá nós nos fizemos, como eu já disse, meus pais pioneiros no bairro lá, e fomos criados lá com muita liberdade, muito espaço, fazendo cabana no meio do mato, guerra de mamona, essas coisas, né? Matando ratos, fazendo armadilha para os ratos, essas coisas todas aí. E sempre estudamos em escola pública. Eu estudei no Instituto de Educação, Jardim da Infância e Grupo Escolar. Escola da melhor qualidade. E eu, assim, modéstia à parte, me destacava como aluno lá, então sempre era chamado pelas alunas de formação do Instituto para fazer entrevistas, experiências, essa coisa toda. Gostava muito de esporte, ganhava os campeonatos todos lá, inclusive de salto em altura, salto em distância, queimada. Então eu tive esse viés muito esportivo, assim, gostava muito de esporte. Depois ingressei no colégio estadual. Naquela época tinha que fazer vestibular para ingressar no colégio estadual. Então eu fiz a prova e, por coincidência, exatamente na época que eu fiz a prova e passei, foram criados os anexos. Então, e os alunos foram mandados de acordo com o lugar onde morava. Como eu morava no Gutierrez, fui mandado para o Estadual da Gamileira. Fica no caminho de quem vai para o cemitério da Colina ali. Então lá fiz o ginásio, 4 anos lá no Colégio Estadual. E depois de lá fui fazer o curso clássico, a nomenclatura da época, né, que é o ensino médio hoje. O curso clássico foi no Colégio Estadual Central, que foi um colégio também de excelente qualidade. Quem fazia o Colégio Estadual não precisava fazer cursinho nenhum, que era logo aprovado no vestibular, como de fato aconteceu. Só que aconteceu mais uma outra experiência diferenciada na minha vida. Quer dizer, quando eu entrei no estadual, primeiro ano dos anexos. Quando eu fui fazer vestibular, primeiro ano do vestibular único. Nós nos preparando em pleno meio do ano, estudando matérias ligadas ao direito, filosofia, história, geografia, línguas. Não, agora é vestibular único, vocês vão ter que fazer prova de física, química, biologia e matemática. Falei, mas como? Nós não estudamos isso aqui? Então aí que eu fui fazer um cursinho lá para não ganhar 0 na prova, né? Porque eu falei, não estou preocupado, todo mundo está como eu, ninguém está estudando essas matérias. Aí fiz esse cursinho preparatório e consegui uns pontos razoáveis lá. Então, fui aprovado no vestibular em Direito, 12º lugar, e aprovado no vestibular de Direito, fiz o curso na faculdade. E tinha que me esmerar no curso, por quê? Porque o meu pai era professor no curso, e ele, Raimundo Cândido. Eu, Raimundo Cândido Júnior. O professor pegava o diário de classe, o primeiro nome que destacava era o meu, é filho do professor Raimundo. Aí toda hora me arguindo, fazendo questões ao Raimundinho, como eu gosto de ser chamado. Eu sempre gosto de ser chamado de Raimundinho exatamente por conta disso. Porque o meu pai, que era o Raimundo Cândido Júnior, o Raimundo Cândido menor. Então, eu digo que eu não sou nem digno de desatar as sandálias do meu pai, por quê? Porque ele, com 7 anos de idade, pobre, preto, enfrentando todos os preconceitos, perdeu o pai e tornou-se arrimo de família. E depois disso, então, trabalhou em construção de estrada de ferro, selaria, em fazenda, exercendo todas as atividades para sustentar a mãe e os irmãos. Teve assistência do padre Lage, que o ajudou muito, viu nele valores intelectuais. Então, ele foi sacristão desse padre e aprendeu por conta própria todos os instrumentos musicais. E aqui eu abro um parênteses para dizer que eu sou um fracasso em termos de música. A minha professora do grupo dizia que era para eu ficar na turma da dublagem, né? Mas já fui confundido com o Paulinho da viola, encantei no avião por aí, né? Depois desmenti, é claro. E então o meu pai aprendeu música, tornou-se o maestro regente da bandinha Euterpe Quiteriense, porque a terra dele, Esmeraldas, antigamente se chamava Santa Quitéria. Com essa origem humilde, ele foi trabalhar tirando formigas de fazenda, trabalhar em selaria, construção de celas, trabalhar na construção de estrada de ferro, por exemplo, a estrada de ferro que passa aí para Santa Bárbara. Ele até tinha interesse em voltar a Santa Bárbara, acabou não realizando esse sonho, que faleceu antes, para rever o Hotel Quadrado, onde ele se hospedava
lá em Santa Bárbara, na época da construção da Estrada de Ferro. E ele teve a atenção dele despertada para a advocacia vendo a atividade forense. É um negócio que nasceu com ele. E foi colocado, naquela época, como oficial de justiça ad hoc. Não concursado, a pessoa era escolhida para trabalhar como oficial de justiça. Mas como era uma indicação política, mudou a política e ele acabou sendo retirado lá do cargo dele. Aí mexe daqui, mexe dali, aí outras pessoas condoídas com a situação dele, inclusive de dificuldade financeira, conseguiram arrumar de novo. Ele falou, não, eu agora não quero depender mais desses favores, eu só volto para o fórum como advogado. Isso foi um estímulo grande que ele teve para poder fazer o curso de Direito, teve que fazer supletivo, que na época era Madureza, aqui no Colégio Arnaldo, e fez e foi aprovado e fez o curso de Direito aí, e muito querido pelos colegas de turma dele, que inclusive o anel de formatura, os colegas é que fizeram uma vaquinha e que deram para ele o anel de formatura. Tinha uma liderança muito forte no meio da turma de 39, que foi o ano que ele se formou em Direito aí na Federal. Na época não se chamava Federal, Universidade de Minas Gerais, mas é a atual Federal, né? Então ele teve essa trajetória na advocacia, advogando o estado inteiro. Naquela época não era como hoje, tem as estradas, tinha que pegar cavalo para ir fazer audiência em certos lugares, aí, sendo ameaçado de morte. A situação era complicada, mas ele sempre foi um advogado corajoso que acreditou na profissão e por isso venceu na profissão. E na profissão foi, junto com a minha mãe aí, criando a família de 9 irmãos. E por conta dessa trajetória bonita dele, o homem produto do meio, 6 dos filhos são formados em Direito. Ele ingressou na OAB convidado para participar de chapas. Naquela época a eleição era em chapa fechada. Aliás, minto, era em chapas, mas você podia ter votação separada. E ele sempre era dos mais votados nessas eleições. Então, naturalmente, ele surgiu como um candidato a presidente da OAB, porque era o mais votado no estado inteiro. Ele conhecia muita gente, dava aula, muito querido nos meios dos alunos, era chamado de professor Candinho. Se hoje eu sou o Raimundinho, ele era o professor Candinho. E, com isso, foi eleito presidente da OAB, foi em 75. O primeiro mandato dele foi 75, 76. Depois, candidatou à reeleição 77, 78. Depois de 78, ele saiu, foi candidato a conselheiro federal, foi eleito, e inclusive estimularam-no a uma candidatura à presidência da OAB Federal. E ele, então, levado por esse estímulo, não querendo faltar com a classe, se candidatou. Foi uma candidatura de última hora, concorrendo com Eduardo Seabra Fagundes, e nessa candidatura de última hora, dos 23 votos, que naquela época eram 23 unidades da federação, era um voto por unidade da federação, ele tinha amealhado 10 votos. Então, ia ser uma derrota assim, honrosa para quem fez campanha em uma semana praticamente, contra um candidato que fez campanha durante 2 anos. Mas, infelizmente, isso é uma coisa que eu vi neste momento, eu fui para o Rio de Janeiro, presenciei essa cena, e depois, como minha participação na OAB, eu vi isso também. Aí o que aconteceu? Ele, na hora, o pessoal viu que ele ia perder, então vários foram tirando os apoiamentos, como eles usam a expressão lá, e ele acabou tendo só 2 votos, só 2 unidades. Minas Gerais e mais uma, salvo engano, o Amazonas, com Bernardo Cabral, é que apoiaram a candidatura dele. Mas ele cumpriu o papel dele, não retirou a candidatura, como pediram para ele retirar, foi até o fim. Então essa foi a trajetória dele perante a OAB. Nós estávamos lá no aniversário da minha irmã, essa que casou-se com o inglês depois, era 7 de junho de 77. Nós lá comemorando o aniversário dela, na nossa casa no Gutierrez, e dispararam 2 tiros na janela. 2 tiros naquele período de ditadura militar, e até hoje não está explicada essa história. Uma caravana branco passou na rua, atirou lá, tiro para não acertar ninguém, porque era uma festa, pessoas em pé, as marcas de chumbo ficaram na junção do teto com a parede, no alto, atiraram para cima para não acertar ninguém, mas para assustar. Isso por conta da posição de independência que ele sempre teve em relação a essas questões políticas. Inclusive um fato que marcou muito, na época que ele estava como professor na faculdade, na época de invasão das tropas do Exército à Faculdade de Direito, ele se postou na frente do prédio e falou: aqui ninguém entra. Isso aqui é território de direito e tal, e etc. E assim, eles não entraram, respeitaram. Os membros aí dessa ditadura o respeitavam muito.
E depois eu, quando na presidência da Ordem, houve uma época que eles soltaram muitas bombas aqui em Belo Horizonte, e nós fizemos então uma solenidade na OAB contra estas bombas, para chamar a atenção das autoridades, um protesto. Então todas essas instituições da sociedade civil compareceram e explodiu uma bomba no banheiro da OAB. Fato que até hoje também não foi explicado, o inquérito foi aberto e encerrado sem punição de ninguém, né? Então a gente sempre teve essa marca também de independência com relação a essas questões políticas. Isso é um negócio importante a ser destacado. Todas as seccionais do país tinham a sua sede, a sede da OAB era uma sede muito acanhada, na rua Carijó 150, um andar lá com um jogo de salas lá, e a OAB foi crescendo, e ele tinha a política de interiorizar a OAB, levar a OAB para todos os cantos. E no momento em que a OAB era interiorizada, evidentemente que aumentava a necessidade de espaço, de um espaço acolhedor para poder operar bem a instituição, ser respeitada. E ele então, a Ordem tinha um terreno na Avenida João Pinheiro, ele promoveu a venda deste terreno e conseguiu com o prefeito Piero Sete, que era o prefeito de Belo Horizonte na época, a doação do terreno onde está o OAB hoje. Também a própria Amages tem lá um terreno doado pela prefeitura. E obteve a doação do terreno e com o dinheiro da venda do lote na Avenida João Pinheiro, que era do lado de onde é a Associação Médica ali. Ele então foi construindo e como o dinheiro não deu, ele pegou o dinheiro emprestado e aí é que eu disse que deu a casa nossa em hipoteca para garantir o pagamento daquela dívida, nomeou uma comissão séria de construção de obras e ela deu conta do recado e ele em pouco tempo, na época do presidente Raimundo Fauro, que foi um grande presidente da AB Federal, que era muito amigo dele, que teve uma presença muito importante também nesse cenário político aí, com a sua voz de independência, ele veio para a inauguração aqui e a sede foi inaugurada e está lá até hoje. Ele teve uma colega de escritório, Elizabeth Ferreira Diniz, depois ela se casou, Elizabeth Ferreira Diniz Souto. Ela tinha uma especialização na advocacia exatamente defender essas pessoas presas por conta de preferências ideológicas. Muitas defesas lá em Juiz de Fora, onde é que funcionava o comando disso, e ela depois fez até concurso, ela se casou com Sancler Martins Souto, que virou até deputado, depois chegou a ser até vice-presidente da Assembleia, Sancler Martins Souto. Mas depois ele ficou mais para Unai, foi prefeito de Unai antes de ser deputado, e ela fez concurso para defensora na Justiça Militar, e ela de carreira é defensora na Justiça Militar lá em Brasília. E meu pai advogava muito para essas pessoas, né? E tinha muito ao lado dele o Sobral Pinto. Fiz o curso de Direito, foi um bom curso. Eu fui premiado como melhor aluno de Processo Civil, melhor aluno de Penal, melhor aluno de Direito Civil. Ganhei prêmios, aí fui festejado, que a Federal outorga os prêmios para esses melhores alunos. E logo em seguida fiz o exame de doutorado e passei. Comecei a fazer o curso de doutorado e advogando também, né? E me preparando para casar, porque eu comecei a namorar com a minha esposa em 14 de novembro de 70. Nós nos casamos em 77. Logo depois eu fiz o concurso para procurador da República, porque eu raciocinei da seguinte forma: eu me viro com a minha advocacia, a minha mulher que é arquiteta, ela se vira com a sua arquitetura. Mas os filhos que estão para nascer, a minha filha estava já na barriga dela, ela não se vira não. Então, a profissão liberal é excelente, mas se você entra de férias, adoece ou morre, como é que fica o sustento? A aposentadoria previdenciária estatal não cobre nada. Então, até estimulado pela barriga da minha mulher, é que eu fiz o concurso. Não tive muito tempo para me preparar, me limitei a ler a lei. Porque eu sempre digo que ler a lei é muito importante. Foi o tempo que deu. Eu estudava para os meus casos na advocacia. E lendo a lei, o que aconteceu? Fui aprovado no concurso para procurador. Fui procurador da República, em princípio, em São Paulo. Não havia vagas em Minas. Fiquei 5 meses lá, em São Paulo. Depois surgiram as vagas aqui. Eu pedi minha remoção. E aqui fiquei na Procuradoria da República, em todos os setores, durante 30 anos e 4 meses, até completar o tempo necessário para me aposentar. Olha, infelizmente, a Faculdade de Direito ela foi privada de muitos excelentes e independentes professores, porque foram cassados aí. O meu pai não sofreu essa cassação. E ele, por conta dessas muitas cassações, acabou lecionando muitas matérias fora daquela grade para a qual ele foi aprovado.
Por exemplo, ele foi meu professor de Direito Civil, sendo que a matéria dele era Processo Civil, porque faltavam professores, se esvaziou um pouco o quadro de professores da faculdade. Mas os professores que havia deram conta e muito bem do recado, com muita independência, e apesar desses problemas, a escola rompeu, inclusive há uma turma integrada por essa Elizabeth Ferreira Diniz, que é a famosa turma do GAT 68. Então a turma teve uma presença muito forte na faculdade com relação a essa resistência, esse regime de opressão que havia. Lógico que o pessoal correndo os seus riscos aí, mas com a coragem para enfrentar isso, e foi essa coragem que foi crescendo, e com o crescimento dessa coragem acabou que houve a volta do Estado Democrático depois de algum tempo. Mas realmente a faculdade ficou naquele período. O que é que você acha? Eu não acho nada, conheço muita gente que achava muita coisa e hoje a gente não acha ele mais. Então, houve aquele medo de certas pessoas, que não era o caso da minha turma, dessa turma do GAT, mas isso criou um certo receio das pessoas externarem efetivamente as suas ideias libertárias. Eu já estava trabalhando no escritório com meu pai. Meu pai me chamou para trabalhar com ele no escritório desde o segundo ano do curso clássico. São 45 anos dentro de um escritório de advocacia e 45 anos vivenciando a experiência forense. Então, sempre fui advogar com ele e sempre gostei da advocacia. Quando eu me candidatei a presidente da Ordem na primeira vez, a campanha dos meus adversários é que eu era um procurador da República, eu seria um fantoche, a OAB seria um fantoche na mão dos promotores de justiça. E cada vez que isso era mais gritado pelo trio elétrico que foi colocado lá na porta da OAB no dia da eleição, mais voto pipocava na urna a meu favor, porque o pessoal me conhecia muito bem, sabia da minha trajetória de independência e, afinal de contas, a finalidade de um procurador da República, defender a sociedade, é a mesma finalidade do advogado defender a sociedade. Então, não tive nenhum problema de exercer ao mesmo tempo as duas funções. Ingressei no Ministério Público, concurso em 80. Meu concurso começou em 78 e eu fui nomeado em 80, porque o concurso foi muito demorado na nomeação, porque pagava muito pouco. Então ninguém estava aceitando nomeação. Então eles esperaram melhorar um pouco, mas não melhoraram praticamente nada. Enquanto foi 15 de fevereiro de 80, nós que havíamos terminado o concurso em julho de 79, fomos nomeados. Fomos nomeados em 15 de fevereiro de 80. E naquela época o Ministério Público ele exercia duas funções. O procurador da República era, a um só tempo, advogado da União e promotor federal. Então era uma situação tão assim anômala que, às vezes, num determinado processo, tinham que atuar dois procuradores da República. Um atuando como defensor da União, advogado da União, outro atuando como representante do Ministério Público Fiscal da Lei. Depois, com a Constituição de 88, é que veio a modificação. Então, o procurador da República passou a ser só membro do Ministério Público Federal. E criou-se aí a Advocacia Geral da União, os advogados públicos defendendo as causas da União. Quem era dos quadros como eu pôde fazer opção, mas praticamente todos os procuradores da República optaram por ficar no Ministério Público, sabe? E com os direitos e garantias assegurados. Eu tinha o direito de advogar e continuei com o direito de continuar advogando. Hoje, a partir da Constituição de 88, quem faz o concurso depois dela não pode mais advogar. O que eu até lamento, porque a pessoa advogando, ela começa a ter um conhecimento maior da sociedade, do juiz, do promotor, dos promotores. O que não advoga fica preso no seu gabinete e não conhece muito o mundo lá fora. Essa é a experiência que eu vivenciei. E não conhecendo muito o mundo lá fora, não tem como opinar adequadamente nos processos, né? O Ministério Público hoje cresceu muito de poder, ganhou uma importância muito grande, mas tem que haver um pouco de controle, porque o pessoal diz que há determinados membros do Ministério Público, como também há determinados membros da magistratura, que fizeram um concurso para procurador, para juiz e tomaram posse para Deus. Começa a misturar as coisas, né? E eu sou mais daquela linha que eu ouvi de um advogado, que quando a gente começa na carreira, a gente diz para Deus que vai consertar o mundo. Vou te ajudar a consertar o mundo, meu Deus. Mas depois que a gente passa por esse chão aí que eu passei, a gente pede a Deus para ajudar a entender o mundo. É um pouco diferente, né? A Constituição de 88 deu um novo perfil ao Ministério Público. Deu-lhe, por assim dizer, mais independência, né? Porque ele, advogando para a União, estava vinculado ao Poder Executivo, né? E hoje, com a nova Constituição, eu não vou dizer que ele se tornou um quarto poder, nem haveria necessidade disso,
mas ele se tornou uma quarta instituição nesta organização: Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e Ministério Público. E eu me lembro muito bem que, já procurador da República, nós fizemos, para usar a palavra da moda, muitos lobbies no Congresso Nacional, percorremos muitos gabinetes exatamente em busca desta independência, essa plena autonomia para a instituição do Ministério Público. Eu sempre senti em mim um pendor para o magistério, tanto que, paralelamente ao curso de Direito, eu fiz também o curso de Letras em francês e português na Federal também, na Universidade Federal. Toda a minha trajetória foi em cursos públicos: Instituto de Educação, Colégio Estadual, Federal de Direito, Federal de Letras. Então eu sempre me senti vocacionado, e também vendo meu pai professor, eu senti essa necessidade. Meu pai foi meu professor e paraninfo da minha turma. Negócio muito significativo para mim, como eu fui professor da minha filha mais velha e paraninfo da turma dela. Então eu sempre tive essa queda para o ensino do direito, e logo que eu me formei fiz o doutorado, quer dizer, me matriculei no doutorado, passei no vestibular e comecei a fazer o curso. O curso que eu interrompi, porque tive que ir para São Paulo para exercer a Procuradoria da República lá, porque não havia vagas em Minas. E logo voltei, 4, 5 meses depois voltei. Mas aí o ministro Saulo de Figueiredo Teixeira, que eu quero fazer uma homenagem a ele foi meu professor na Faculdade de Direito Federal, na época era juiz desembargador aqui em Minas, depois virou ministro, chegou até a vice-presidente do STJ. Ele me convidou para lecionar com ele lá na Milton Campos, e depois me passou a cadeira dele. O meu objetivo com o curso de doutorado era lecionar. Então, já comecei a lecionar e continuei lecionando. Lecionei 14, 15 anos na Milton Campos, lecionei em curso de especialização lato sensu lá em Uberlândia por 10, 11 anos. Lecionei nesses cursinhos preparatórios, quase todos que há aqui em Belo Horizonte: A Carvalho, CEAJUF, Pretório. Fui convidado para lecionar em vários outros. Fui lecionando. Depois, quando eu deixei os meus 2 primeiros mandatos na presidência da Ordem, eu fui convidado e fui lecionar na FUMEC, sempre na área do processo civil. Na Milton Campos, eu lecionei também Direito Civil. E como eu tinha muito jeito para a coisa, eu gostava de Direito Civil, fui monitor de Direito Civil do saudoso professor Milton Fernandes na Federal, e eu então lecionei também Direito Civil na Faculdade Milton Campos. Mas depois continuei mais no lado do processo, seguindo aí a trajetória aberta pelo ministro Saulo de Figueiredo Teixeira. A Ordem dos Advogados é uma instituição defensora da sociedade civil. Nesses tempos aí de ditadura militar, de endurecimento do regime, foi a Ordem dos Advogados, com valorosos membros como Raimundo Fora, que já me referi, ela que lutou para as aberturas democráticas. Foi para o palanque das diretas já, ela andou nas ruas com os caras pintadas, para poder abrir para a sociedade. Então a sociedade tem na OAB uma defensora dos seus interesses. E é sempre bom dizer que o Estatuto da Ordem, ele diz que a função do advogado é dúplice. A função do advogado é defender os clientes nos processos, mas também defender a cidadania. Então, neste papel de defesa da cidadania, está o papel mais importante, primeiro, da OAB. Algumas pessoas mal informadas costumam dizer que a OAB está se metendo não é chamada, é porque não conhece a lei federal que rege a OAB, que prevê lá defender a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça, aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Amém. Este é o Estatuto da Ordem, o papel primeiro do advogado. Então, essa importância do advogado. E eu sempre acompanhei, para e passo, o trabalho do meu pai na OAB. E exatamente porque acompanhando o trabalho dele, para e passo, é que eu não queria mexer com a OAB de jeito nenhum, porque há um sacrifício muito grande. A maioria das pessoas não sabe. Por exemplo, quando na presidência da República, o presidente Lula perguntou para então o presidente da OAB Federal quanto é que ganhava um presidente da OAB. O Lula não sabia, a maioria dos brasileiros não sabe que o cargo não é remunerado, não ganha nada. Você tem a satisfação do dever cumprido e muito prejuízo financeiro e para a família. Então eu vi aquele prejuízo causado ao meu pai e à família, então eu não queria nem saber de OAB, né? Mas aí o que aconteceu? Eu fui convidado para participar como conselheiro substituto na OAB.
porque os titulares não trabalhavam, ficavam só usufruindo do prestígio e alguém precisava despachar os processos, então eram convocados substitutos. Eu fui convocado e trabalhei muito na comissão de ética. E aí houve um congresso, um memorável congresso dos advogados lá em Araxá. Araxá, terra onde a gente avista o sol primeiro, quer dizer a palavra isso, então lá, primeiro é que eu vi essa possibilidade. Por quê? Na minha palestra lá, pedindo a interiorização da ordem, uma ordem mais aberta para os advogados, eu fui criticado porque critiquei a posição da OAB naquela época. Chegaram a dizer que eu era o único advogado no Brasil que pensava assim. Eu falei, mas não é possível. Será que eu estou tão louco assim? Aí fui convidando uns amigos e montamos uma chapa para disputar as eleições. Não me candidatando a presidente, pregando que o presidente devesse ser o mais votado, porque não era assim. As pessoas eleitas se reuniam com mais 6 indicados pelo Instituto dos Advogados, bionicamente, e esses 24, 18 eleitos e mais 6 biônicos, além dos ex-presidentes, é que elegiam o presidente da OAB. Então, nós pregamos, era a filosofia nossa, que o presidente seria o mais votado. Muito bem. No primeiro pleito que disputamos, dos 18 cargos, nós elegemos 9. E eu fui o mais votado de todos. Mas não fui o presidente, por quê? Porque nós elegemos 9, o grupo da situação elegeu 9, que se juntaram aos membros do Instituto, 6, e alguns ex-presidentes ficaram conosco. E resultado, o professor, saudoso professor Zé Olímpio de Castro, foi o segundo mais votado, é que nós o lançamos a presidente naquela eleição. E ele, então, por 18 a 14, perdeu a eleição para o terceiro colocado na votação. Então, é uma frase que eu sempre usei, que a OAB tem que deixar de ser casa de ferreiro com espeto de pau. Da porta para fora, prega direta já, vai para o palanque das diretas já, mas não tem coragem de realizar da porta para dentro eleições diretas. Isto mudou. Neste pleito ficou assim, nós nos candidatamos de novo, aí percorremos o chão das Minas Gerais na campanha da interiorização, era a campanha do chevetinho, pegava meu chevetinho, pegava as estradas de Minas, comendo biscoito, creme cracker, tomando água e comendo maçã. E perguntando aos advogados, está satisfeito com a OAB? A OAB é só pagar e votar. Falei, você é o culpado. Mas culpado por quê? Porque você que está elegendo o grupo que está no comando. A capital vota contra, vocês estão votando a favor. Aí fomos fazendo essa conscientização e com isso viramos. E na próxima eleição nós ganhamos de 18 a 0. Fizemos os 18 e como eu fui de novo mais votado, aí fui o presidente da ordem nessa indicação. Agora eu quero dizer que na época do governo Itamar Franco, nós conseguimos mudar em parte o estatuto, o novo estatuto que está aí, de 94, e com o novo estatuto hoje, para a presidência das seccionais, a eleição é direta, mas continua ainda, infelizmente, indireta no plano federal. Então, no plano federal, os conselheiros federais eleitos, 3 por unidade da federação, é que se reúnem e elegem o presidente. Então é um jogo de cartas marcadas. Infelizmente, essa é uma realidade contra a qual eu me bato. E mais ainda, o nosso estatuto não permite que o advogado com menos de 5 anos se candidate aos cargos eletivos. E como está crescendo o número de jovens advogados, em pouco tempo eles serão a maioria e a maioria tem que mandar nos seus destinos. E não vai poder mandar por quê? Porque não pode ser votado. Esse é outro absurdo que acontece, contra o qual a gente luta. E por conta disso, o que eu fiz aqui em Minas? Que eu fui meio assim, idealista, porque seguindo a trajetória do meu pai, criamos a OAB Jovem. Falei, vamos criar aqui uma OAB paralela, composta de jovens, e colocar esses jovens para conhecer a ordem e trabalhar aqui dentro. E hoje nós estamos tendo essa renovação nos quadros da OAB tão necessária, tão necessária. Então são ideias assim, importantes. Eu, assim, para destacar os meus 4 mandatos à frente da OAB, poderia dizer que a principal meta foi essa interiorização, levar a ordem para todos os cantos. Eu, no meu primeiro mandato, assumi o OAB com 82 subseções, células aí pelo interior. E nós criamos mais de 100 subseções. Quando eu deixei a ordem, eram 184, salvo engano, subseções. Colocamos a ordem em todos os cantos para fortalecer, de tal forma que hoje um dos critérios utilizados pelo tribunal para criar mais varas em comarcas, ou criar comarcas, é saber se lá tem uma subseção da OAB. Isso facilita a criação. E é uma subseção que vai fiscalizar o trabalho do juiz, reivindicar, vir ao presidente do tribunal e falar, não, está faltando juiz na comarca, está faltando promotor e a procuradoria falar isso.
Então esse é um trabalho muito importante. Então hoje a OAB é dos advogados, não é uma OAB centralizada em Belo Horizonte. Então a ordem tem suas comissões de ética, tribunal de ética, tem todo o aparato. E o pessoal sempre costuma dizer assim, mas o espírito de corpo não permite que a ordem pune os advogados. Esta não é uma realidade. Até um fato que precisa ser bem destacado é o seguinte, a maioria dos advogados cumpre bem os seus deveres éticos. Se você pegar o número de procedimentos disciplinares contra os advogados, vai ser um número exacerbado. Não dá 2% da classe. Não é um número que a gente gostaria que existisse, mas não dá 2% da classe. Agora, e com muitos advogados sendo reiteradamente reclamados, os mesmos, né? E se você pegar a ordem, todo mês, 2, 3 advogados são excluídos dos quadros da advocacia, outros tantos são suspensos, outros são multados, então tem muita punição. Eu, no primeiro momento, era contra o exame de ordem. Porque esse congresso de Araxá, inclusive, eu debati ser contra o exame de ordem, por quê? Porque o advogado fez um curso na faculdade, concluiu o curso e deve estar habilitado a exercer advocacia, na minha ótica. Então, mas ele tem que fazer concurso para juiz promotor, mas o advogado não vai ganhar nada como profissional liberal, ninguém vai pagar ele para ser advogado, é uma profissão liberal. Mas, infelizmente, de lá para cá, desta minha oposição de Araxá para cá, eu mudei o meu foco exatamente porque houve uma proliferação muito grande das faculdades de Direito por conta de maus políticos. Com todo respeito, é preciso que se diga que eles têm força política junto ao Poder Executivo e foram para o Ministério da Educação e conseguiram aprovar um sem número de faculdade, onde não tem nenhuma necessidade, com objetivos políticos de carregar votos para suas candidaturas, né? Porque se tem uma faculdade, vamos colocar uma faculdade na minha cidade, coloca a faculdade e o pessoal começa a votar naquele candidato. Então começou a acontecer isso com uma frequência muito grande. A escola sem nenhuma qualidade, com aulas aí em cinemas, em lugares inóspitos, inadequados, fim de semana. Então, por conta disso, desta realidade que surgiu, nós começamos a ter um mal profissional. Então, em benefício da coletividade é que se criou o exame de ordem, que tem os seus defeitos. Tem havido muito exagero no exame de ordem. Eu costumo dizer, com toda a sinceridade do meu coração, essas provas que são apresentadas para os candidatos, se 80% dos conselheiros da OAB federal se submeterem a elas, não são aprovados. Então, quer dizer, isso não é justo. Tem que ser uma prova para verificar se o indivíduo tem condições de iniciar na advocacia. Não para verificar se é um advogado formado, final de carreira, absolutamente que não. Então é uma anomalia. É uma anomalia pela qual deve ser punida a União Federal. Porque a União Federal é que autoriza a criação desses cursos. Ela está permitindo que saiam desses cursos pessoas que não conseguem ser aprovadas no exame de ordem, tem alguma coisa errada. Eu disse que, vendo as dificuldades pelas quais passava meu pai, não queria nem mexer com a OAB. Aí fui despertado, por isso que aconteceu em Araxá, acabei entrando neste movimento. Aí fui eleito presidente e o mandato de 2 anos era um mandato muito curto, hoje é de 3, naquela época era de 2. 1 ano para você conhecer a OAB, do outro ano já tinha eleição. Então, me candidatei à reeleição, não tive concorrente, fui reeleito em chapa única e aí entendi que estava cumprida a minha missão. Cheguei a falar que eu agora seria apenas um retrato na parede em relação ao OAB. Minha missão estava cumprida porque a interiorização e o rejuvenescimento da classe estavam realizados. E me candidatei, eu não fiquei esse tempo todo afastado da OAB, fiquei afastado da OAB Mineiro, mas me candidatei a conselheiro federal na chapa a pedido dos colegas, para fortalecer, mostrar que eu estava apoiando o grupo. Então, fui eleito conselheiro federal e exerci o mandato de conselheiro federal. Mas percebi que é difícil, aqui eu vou falar uma coisa com toda sinceridade, é difícil você lutar contra o Nordeste. Para não perder o poder, eles não querem eleições diretas, porque o raciocínio deles é que se houver eleições diretas, todos os candidatos presidentes serão do Sudeste. Então, terminei este meu mandato, me desliguei, falei, agora eu não mexo mais com eleições na OAB, estou fora. Mas aí o que aconteceu? Eu fiquei um mandato fora, e aí um mandato como conselheiro federal e um mandato fora. Aí os colegas fizeram um apelo para que eu voltasse, porque a OAB teria saído dos trilhos, não está mais dentro daquele espírito de interiorização, aquela coisa toda que havia. E eu, levado por esta pressão, Antoine de Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Então, dentro desse espírito,
eu me candidatei de novo e aí fui vitorioso. E aí um trabalho começado tem que ser concluído. Aí fui reeleito, terceiro mandato, e candidatei de novo à reeleição para concluir o trabalho. A gente procurou abrir o AB para todo mundo, né? Agora, no plano federal ainda fica aquela panelinha, o pessoal não quer essa abertura. Eu, se tivesse querido entrar na panelinha, na OAB federal, teria entrado e teria sido eleito presidente da OAB federal. Porque quando o presidente Hernando Uchoa Lima, do Ceará, se candidatou, nós fizemos um movimento aqui que a gente chamou de Inconfidência Mineira. Nos reunimos aí, algumas lideranças do Brasil, e montamos uma chapa de oposição de última hora. E esta chapa, o resultado da eleição foi 15, né, 2 votos que nós perdemos a eleição. Perdemos por 2 votos. Então, aquilo assustou. Como é que esse grupo aí, liderado pelo Raimundinho, como eu gosto de ser chamado, conseguiu isso, né? Então, o Hernando Uchoa, esperto, falou: Raimundo, você vem para o nosso lado. A primeira reunião dos presidentes da OAB do Brasil foi em João Pessoa, cidade que eu gosto muito, sempre passo férias lá. Foi lá e ele me convidou para ser orador oficial da solenidade, para isso. Mas eu falei: não, na panelinha eu não entro. Se não for eleição direta, eu não participo disso. Então não entrei por causa disso. Por isso que a OAB é considerada uma entidade fechada e precisa abrir. Houve época, em alguns estados da federação, em que havia nas custas judiciais verba destinada à Caixa de Assistência. Então, isto, para mim, justificaria que ela fosse obrigada a prestar contas dessas verbas. Mas no nosso tempo também nós lutamos contra isso, e isso foi cortado, as verbas de Minas foram cortadas, e na legislação não há verbas públicas na OAB. Então, a OAB é considerada uma autarquia sui generis, há quem a considere sequer uma autarquia. Não há dinheiro público, o dinheiro da OAB é todo ele dos advogados, e a OAB presta contas aos advogados. As contas são julgadas e aprovadas pelo Conselho Estadual, pelo Conselho Federal. Então, é por isso que não há esta vinculação. E a gente tem que fazer uma homenagem aqui a um grande mineiro, o último mineiro que presidiu a OAB Federal, e presidiu a OAB Federal porque estava no Rio, porque senão não teria conseguido, que é o professor Caio Mário da Silva Pereira, um dos grandes civilistas deste país. Queriam atrelar, como os outros órgãos de classe, a OAB ao Poder Executivo Federal. E ele lutou, e os advogados brasileiros devem isso ao professor Caio Mário, então ele conseguiu que a OAB não ficasse atrelada, ficasse independente. Há uma carta que ele mandou para o Golbery do Couto Silva naquela época que repercutiu muito, então eles deixaram a OAB fora disso, porque senão ela teria perdido a sua independência. Então isso é que garante a independência, né? Agora, os órgãos de classe da engenharia, da medicina, esses têm atrelamento, mas os órgãos servem apenas para fiscalizar o exercício da profissão, não prestam nenhum serviço para os médicos, para os engenheiros, apenas fiscalizam o exercício das suas atividades, sabe? Então, é por isso que a OAB não é sujeita a essa fiscalização, porque não há verbas públicas destinadas à OAB. Para o exercício da advocacia, nós temos uma regra estampada no artigo 133 da indispensabilidade do advogado da administração da justiça. A justiça precisa de juízes, de promotores, mas fundamentalmente de advogados. Então, isso foi um fortalecimento da única instituição, a única profissão liberal que está com dispositivo próprio na Carta Maior, que é a Constituição Federal. Então, foi muito importante isso para deixar clara essa independência da advocacia e esta igualdade dos advogados com os magistrados e membros do Ministério Público. Estamos todos dentro do mesmo barco, como eu costumo dizer, e se o barco naufragar, todos seremos responsabilizados pelo fracasso da justiça. Um grande jurisfilósofo francês, La Rochefoucauld, ele dizia que os processos não demorariam tanto se a culpa estivesse apenas de um dos lados. Então, juízes, promotores, advogados, temos que bater no peito meia culpa e reconhecer nossa parcela de responsabilidade pela morosidade da justiça e evitar que essa justiça seja morosa, como infelizmente tem sido por uma série de problemas. Por exemplo, primeiro, a estruturação do próprio Poder Judiciário. Não se pode conceber um Poder Judiciário tendo na cúpula um Supremo Tribunal Federal que julgue todos os casos. As competências do Supremo são muito grandes. Eu me lembro de uma história contada pelo ministro Sepúlveda Pertence, quando ele foi presidente do Supremo, ele participou de um congresso nos Estados Unidos envolvendo presidentes das Supremas Cortes. E naquela época, por curiosidade, por dados estatísticos, perguntaram quantos processos a corte respectiva julgava.
Então um falava 80, 100 processos, 1000, aí ele falou 80 mil. Aí o pessoal achou que era erro de tradução, que ao invés de 100 era 1000, uma coisa mais, 1000 era 100, então não era isso, é porque de fato não tem como uma Corte Suprema julgar a quantidade de processos que o Supremo julga. Uma outra questão séria que nós estamos vivendo hoje é a justiça dos assessores. Então os assessores hoje estão decidindo. Isso é delegar a função jurisdicional. Isso não é possível acontecer. Então, nós estamos falando aqui dos problemas que ocasionam a morosidade da justiça. Um dos problemas é essa estruturação organizacional e também a questão da reforma do processo civil. A reforma do processo civil está tramitando no Congresso, é hoje e amanhã que vai ser aprovada, então ela está tentando simplificar um pouco os procedimentos para agilizar. Mas uma coisa é certa, se nós não mudarmos a mentalidade do ser humano, nós não vamos conseguir resolver o problema da morosidade da justiça, porque vai crescendo o número de demandas. É aquilo que eu disse ainda há pouco, o ser humano hoje escravizado na frente da televisão, do computador, não dialoga mais e da falta de diálogo surgem os problemas que vão acabar sendo resolvidos na justiça. Poderiam ser simplesmente resolvidos. Por isso que hoje nós estamos estimulando muito os meios alternativos de solução dos conflitos, como a arbitragem, como a mediação, como a conciliação. Hoje toda a justiça procura isso. A Constituição de 88, quando ela criou o Superior Tribunal de Justiça, ela estabeleceu lá que o Superior Tribunal de Justiça seria composto de no mínimo 33 ministros. E para que foi criado? Por que foi criado o STJ? Para repartir o serviço do Supremo. Todo o serviço que era do Supremo Tribunal Federal foi repartido. Questões constitucionais com o Supremo, questões infraconstitucionais com o Superior Tribunal de Justiça. Muito bem, mas no mínimo 33. Mas de lá para cá os problemas só vão crescendo e o tribunal continua com os mesmos 33. Eu digo que é um tribunal instalado num prédio suntuoso, que comporta uns 300 ministros, se o espaço for bem aproveitado, e que, no entanto, continua com os mesmos 33. Eles vão enchendo de assessores e não criam ministros para julgar os processos. Este é que é o problema. Então é preciso disso também. Os ministros deixaram de lado essa questão de vaidade, se for muito ministro não serei tão importante. Tem esse aspecto também que a gente lamenta, que se criem mais cargos de ministros para poder dar conta da demanda, para que não se prejudique os princípios constitucionais da amplitude dos recursos, da ampla defesa, com todos os meios e recursos necessários. Esta é uma realidade. Eu acho que a Constituição, e quem fala isso é um grande constitucionalista baiano, chama Wade Bulus, nome bem diferente. Ele diz o seguinte: quando fizeram a Constituição, os parlamentares foram agradando todo mundo. Tudo que o pessoal queria, todo mundo, põe isso, põe. Então foram colocando tudo, mas colocaram a vírgula assim, na forma da lei. Vírgula, na forma da lei. Então a Constituição ficou com mais de 100 dispositivos dependentes de leis para regulamentá-los. Infelizmente, a inoperância legislativa do nosso Congresso é complicada. O Congresso é muito moroso. Por exemplo, a reforma política não se faz, porque isso mexe com o interesse dos próprios parlamentares. A reforma do judiciário contraria uma série de interesses, mas aí fizeram. Fizeram a reforma do judiciário que não resolveu nada. Por exemplo, um problema precisa ser resolvido. O poder público ser igualado às partes nos processos. Não é possível que o poder público continue pagando por precatórios. Pagar por precatório significa calote, não pagar. Aí põe um dispositivo na Constituição dizendo: todos nós temos direito a um processo em tempo razoável. Isso não quer dizer nada. O que é tempo razoável? Processos aí tramitando por 10, 15, 20 anos. Eu já disse, cada um tem que bater no peito meia culpa. La Rochefoucauld, os processos não demorariam tanto se a culpa estivesse apenas de um dos lados. Mas, infelizmente, esta é uma questão que tem que ser enfrentada. A legislação que reformou o judiciário não mudou nada. Palavras são palavras, nada mais do que palavras, foi isso que foi colocado na Constituição. E tudo dependente de regulamentação e de ação concreta do Executivo, que infelizmente não agiu como deveria. A gente, vendo o trabalho da OAB Federal, Marcelo Laverner Machado, que inclusive que foi eleito presidente e que o primeiro telefonema que deu foi para nós nos agradecendo, porque o outro candidato seria mineiro e ele então sentiu assim que a nossa vitória aqui em Minas contra o outro candidato poderia ter facilitado a eleição dele. Mas então, por conta disso, nós nos estreitamos no relacionamento e a gente acompanhou para e passo os conselheiros federais por Minas, deram os braços aos demais conselheiros federais do Brasil naquela caminhada cívica lá em prol da
da luta pelo impeachment do ex-presidente, né? Então, eu acompanhei para e passo, mas assim, ainda sem funções administrativas na hora, que me pediu um trabalho mais de perto. Para mim, não tem sentido o sistema bicameral no plano federal. Nós já tivemos Senado no outro plano e não temos mais. Então, eu acho que nós precisamos só de um órgão no plano legislativo federal, porque essa quantidade, 513 deputados federais, 81 senadores, na hora da reunião, reúne as lideranças e resolve as grandes questões. Para que essa sistemática de sistema bicameral? Não tem necessidade nenhuma disso. Mas é porque o Senado representa as unidades da federação, pacto federativo, força dos estados. É só você deixar o deputado, um dos deputados o mais votados, fazer o papel de senador e pronto. Nós não precisamos dessa quantidade de gente. Isso é uma gastança de dinheiro público assim infinda. O dinheiro que se gasta com os funcionários do Senado é praticamente o mesmo que se gasta com os funcionários da Câmara. E olha que no Senado são 81, na Câmara 513. Para que isso, essa quantidade de assessoria? Não há necessidade disso, né? Essa que é a questão que eu acho que precisa ser evoluída. Então, a Constituição, ela não melhorou muitas coisas neste aspecto, porque a reforma política não se fez. Esta questão da reeleição tem que ser reexaminada no plano dos legislativos, né? Essa pluralidade de reeleições. Nós temos políticos profissionais, aposentadorias parlamentares, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Parlamentar aposentado, uma questão que eu acho fundamental, que os vereadores me perdoem, eu ostento com muito orgulho 31 títulos de cidadania honorária aqui em Minas Gerais, mas os vereadores que me perdoem, vereador não pode ser remunerado. Antigamente os vereadores não eram remunerados, nós tínhamos câmaras de vereadores excelentes. Seria o caso só de ajuda de custo para aqueles parlamentares, né? E eu, como dirigente da OAB, que fui por muito tempo, não ganhava nada e prestava meus serviços. Dirigentes de associações de bairro da mesma forma prestam relevantíssimos serviços, não ganham nada. Esta que é a realidade. Então, quem quer prestar serviço, pode prestar serviço. Não é virar um político profissional, porque isso não é profissão para ninguém. Todo lugar do mundo, esse indivíduo tem a sua profissão e vai exercer o mandato, né? E o prestígio que ele ganha por si só já é muito importante, não precisa de mais do que isso para poder exercer outras atividades com toda sinceridade. Eu acho que nós temos que enfrentar o problema por aí. Olha aqui a questão da justiça em Minas. Nós temos 853 municípios e só temos 296 comarcas. Quer dizer, não há juízes em várias cidades. As pessoas têm que viajar para outras cidades, para sedes das respectivas comarcas, gastando tempo, dinheiro, etc. Aí eu prego a municipalização da justiça neste aspecto. Aí o pessoal, da onde você vai tirar dinheiro? Eu falo muito simples, do dinheiro que é pago para os vereadores. Ao invés de você ter numa cidade interior remunerados 7, 8, 9 vereadores, e agora estão aumentando o número dos vereadores, você teria, nesses municípios menores, um juiz municipal, um promotor municipal, um defensor municipal, ganhando menos, porque trabalhariam menos, nos limites daquele município, mas prestando um serviço perto do povo, aproximando a justiça do povo. Os parlamentares continuariam lá sem a remuneração, não há necessidade disso. Essa é uma reforma que eu sonho, assim, para a gente poder melhorar a boa distribuição dos poderes do país. A palavra advogado significa advocatus, chamado para junto de chamado no sentido de vocatus, de vocação. Então eu sempre digo para os meus alunos que a pessoa deve procurar ver dentro de si qual que é a chama da sua verdadeira vocação. Se for advocacia, acredite nisso e vá na advocacia que você vai vencer. Porque há muitos advogados sem vocação, que evidentemente não vão se dar bem no exercício da profissão, porque estão procurando um ganha-pão. E não é por aí que deve ser. Caixão não tem gaveta, a gente não leva nada desta terra. A gente tem que procurar realmente ver a chama da verdadeira vocação. Nós, advogados, lutamos para que sejamos respeitados pelos juízes e também pelos membros do Ministério Público. Mas, frequentemente, há embates entre a advocacia e a magistratura, a advocacia e o Ministério Público, com uma entidade querendo se sobrepor a outra. Nós temos que entender que estamos no mesmo nível de igualdade, todos temos a mesma responsabilidade, como eu já disse, de levar este barco a porto seguro, porque se esse barco da justiça naufragar, a responsabilidade é de advogados, promotores e juízes. Esta é uma necessidade que nós temos, de
nos entendermos neste barco. Eu vejo, por exemplo, muitos juízes hoje estão se aposentando, né? Uma questão de vocação, uma questão mesmo de desilusão com a realidade da justiça, porque ela não tem os meios necessários para que tenhamos a justiça desejada. Mas praticamente todos esses juízes que se aposentam, da mesma forma promotores, voltam para a advocacia, vão se inscrever na OAB. Essa é a pura realidade, porque todos sabem da importância do advogado, dessa necessidade. Mas quando do exercício das funções, nem todos respeitam o advogado como o advogado deve ser respeitado, né? Essa bobagem, sabe com quem você está falando? Eu sou juiz, isso não leva a lugar nenhum. Nós somos todos seres humanos e temos que entender o nosso papel de indispensabilidade para a realização da justiça. Então é uma relação, às vezes, dificultosa, digamos assim, que exige a participação da OAB junto às corregedorias, junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi uma grande criação nesse sentido, de poder abrir mais o judiciário, que era um poder muito hermético, e hoje, através do Conselho Nacional de Justiça, a gente consegue enfrentar muitos problemas. O que acontece é que o Executivo, sobretudo, estava mal acostumado de ter, vamos dizer assim, um judiciário sob seu controle. Até mesmo a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal se faz por escolha da Presidência da República, né? Nós temos aí um Supremo hoje com a maioria dos ministros escolhidos aí por um só presidente. Então é um negócio, sim, realmente preocupante nesse ponto. Mas, independentemente disso, os ministros, com a sua independência, eles colocaram as coisas no seu devido lugar. Eu acho que hoje nós temos um nivelamento entre o exercício dos poderes. Então, de vez em quando, surgem alguns choques. Eles não estavam acostumados com o nivelamento entre os poderes. E hoje eu entendo que nós temos esse nivelamento e esses arroubos aí de eloquência costumam sair, mas depois eles se recolhem à realidade dos fatos de uma equivalência entre os poderes. É o que eu tenho percebido aí, embora de vez em quando a gente se surpreenda com essas frases mal colocadas e depois retratadas exatamente por conta da necessidade de respeitar no regime democrático as decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive porque eles estão cumprindo leis que foram feitas pelo parlamento, né? Eu acho que nós precisamos reexaminar esta forma de escolha dos ministros do Supremo. Reexaminar essa forma de escolha dos ministros do Supremo, porque esse critério, porque é negro, porque é mulher, isso não é critério jurídico. Sinceramente, eu não sou a favor disso, com toda sinceridade. Nós temos que ter outra sistemática para a escolha dos ministros e mais. O professor Antônio Álvares da Silva, que foi meu professor, ele diz com toda a propriedade, ele prega algo que o pessoal acha absurdo. É o que acontece no Uruguai, o que acontece na Suécia, a eleição de magistrados. Ah, mas os juízes eleitos serão todos, vão vender votos, essas coisas todas. Bom, todo regime democrático tem as suas deficiências. Então, se nós falamos que o judiciário é um poder, para que ele seja poder, tem que ser emanação do povo. Todo poder emana do povo e seu nome deve ser exercido. Se os membros da magistratura não são escolhidos pelo povo, então esse judiciário como poder fica posto em xeque. Então eu advogo para isso uma sistemática em que houvesse um concurso, as pessoas fizessem um concurso e depois de aprovados naquele concurso, disputassem a eleição. Entre os aprovados no concurso, vamos eleger para mandatos, não para ficar a vida inteira no Supremo Tribunal Federal, exercer mandatos, como os senadores exercem mandatos, como os membros do Executivo exercem mandatos, um mandato, digamos, de 12 anos, para se formar uma jurisprudência, mas a pessoa sabendo que vai sair, porque aqui para nós, uma pessoa ficar mais do que esse tempo no Supremo, ela não aguenta nem mais ver processo na sua frente. Quando chega aquela mala de processo, não aguenta nem ver mais processo, é tudo assessoria que vai resolver essas questões. Agora, é lógico que precisa haver um enxugamento da competência do Supremo, para ele ficar simplesmente como corte constitucional, para julgar as grandes questões que a maioria dos países que adotam essa sistemática fazem, né? Porque o maior demandista deste país é o poder público. As estatísticas do próprio STJ demonstram que na maioria dos processos está o poder público. Porque o poder público, são palavras que me foram ditas por um desembargador federal em Brasília, ele disse, eu aqui não posso acabar com a minha saúde porque a União está querendo fazer moratória às custas do judiciário. Então, são baixadas medidas sabidamente inconstitucionais, mas até haver o reconhecimento dessas inconstitucionalidades, uma enxurrada de processos e, consequentemente, o Poder Judiciário entulhado de processos não dá conta da demanda. Então, por isso,
ou para isso é que eu acho que a vinculação do poder público a essas demandas, olha, foi resolvida a questão, por exemplo, do FGTS, que tem que ser assim pelo Supremo, imediatamente o Poder Executivo teria que aplicar todos os casos sob pena de responsabilidade de seus representantes. Como eu acho que é sob pena de responsabilidade não pagar precatório, teria que perder o mandato. Isso está tudo na lei. Mas aí fica aquela política do compadrio aí entre os membros da cúpula do poder para não interferir no outro, com medo de interferir. Então a gente precisa ter essa independência de ação para resolver esse problema. Então a vinculação, a súmula vinculante seria boa nesse sentido, para poder então esvaziar, e nós esvaziaríamos os escaninhos do judiciário com a vinculação do executivo ao legislativo. Não tenha dúvida disso. A única coisa de útil que teve nessa reforma judiciária foi a criação do Conselho Nacional de Justiça, que é muito combatido pelos juízes, mas é preciso que se diga que o Conselho Nacional de Justiça tem 15 membros. Dos 15 membros, 9, mais da metade, portanto, são magistrados. Então, eles estão representados e muito bem neste órgão. Da advocacia são só 2 do povo, 2 e 2 do Ministério Público. Quer dizer, esta foi o grande ponto positivo, a meu ver, da reforma judiciária. Agora, você quer ver um outro ponto negativo? Acabou com as férias coletivas. Eu lamento que os dirigentes do AB naquela época tivessem defendido este fim das férias coletivas, que não foi meu ponto de vista. O que aconteceu com o fim das férias coletivas? Juízes e promotores têm 60 dias de férias. Nenhum outro trabalhador tem esse número. O ministro Joaquim Barbosa está promovendo aí uma campanha para reduzir para 30, com a grita dos juízes aí, etc. Mas é algo que nós temos que pensar por que os juízes têm 60 dias. Aí eles vão dizer assim, porque nós trabalhamos muito. Não são só eles que trabalham muito. Nós sabemos que trabalham muito, é verdade. Mas eu, na verdade, fico só 30 dias de férias, talvez até 15, porque os outros dias eu fico trabalhando. Bom, se você fica trabalhando os outros dias, significa dizer que você não precisa de 60 dias de férias. Como me disse a ministra Carmen Lúcia, há juízes que estão vendendo férias. Ora, isso é uma coisa absurda de acontecer. Juízes e promotores não pode acontecer. Então nós temos que acabar com essa, voltar ao que era antes. É o movimento pendular a que eu me referi. Ou seja, nós precisamos de voltar com as férias coletivas. Todos precisamos descansar e todos no mesmo período. Então um período de 30 dias de férias na justiça para advogados, juízes e promotores. Porque hoje o que acontece? Eu chego na comarca do interior, cadê o juiz? O juiz está de férias, doutor. Substitutos não funcionam, estão distantes, têm os seus processos para despachar. Aí, resultado, eu volto daí a 30 dias, aí o juiz despacha, vista ao promotor. Aí eu vou ao promotor, agora é o promotor que está de férias. No tribunal, a mesma coisa. Hoje não vai ter o julgamento porque o desembargador número 1, relator, está de férias. Daqui a 30 dias não vai ter o julgamento porque o revisor está de férias. E assim as pautas vão se acumulando, a câmaras dos tribunais julgando 600, 800, 1.000 e tantos processos. Isso não existe.